Você já se perguntou por que tantas pessoas estão adquirindo câncer? Talvez até pessoas próximas a você? Por que essa doença está se espalhando cada vez mais? Sabe, a pergunta melhor a ser feita não é por que tantas pessoas estão adquirindo câncer, e sim por que é que a maioria das pessoas, a maioria de nós, não desenvolveu o câncer. Esse tema do câncer é algo muito intrigante. Eu já ministrei várias aulas sobre essa temática e entendi que era o momento de escrever também. Publiquei este livro aqui, Vencendo o Câncer. E decidi compartilhar com todos, durante esta semana anti-câncer, alguns conteúdos aqui do meu livro. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, de onde vem o câncer. Você precisa entender como é que o câncer se desenvolve. Você precisa entender que temos um poderoso sistema de defesa anti-câncer. Ele é a causa de nós não desenvolvermos a doença. E eu vou compartilhar agora com você estes conteúdos. Vamos juntos vencer o câncer. Antes de continuarmos, porém, deixa eu me apresentar para você, caso ainda não me conheça. Eu sou a professora Delane Viana, bióloga, mestre em fisiologia, especialista em saúde e bem-estar, com formação em naturopatia clínica. Por mais de 20 anos, eu lecionei em cursos de graduação em saúde, ensinando disciplinas básicas sobre o funcionamento do corpo humano, como fisiologia, citologia, genética. E um dos temas que me chamava bastante atenção era sobre a genética do câncer. Por isso, decidi me aprofundar um pouco mais, pesquisar mais sobre o assunto, como o câncer se desenvolve, qual a melhor maneira de prevenir, quais as formas de tratamento, como é que acontece a cura do câncer, e escrevi este livro aqui, Vencendo o Câncer, que será usado aqui como base para essa nossa semana anti-câncer. E eu espero que essa semana seja bastante proveitosa para você. O câncer é uma doença causada pela proliferação de células malignas, células cancerosas. Mas afinal, de onde vêm estas células? Elas vêm do próprio organismo. Pode parecer um pouco estranho. Como é que o nosso corpo, o nosso organismo fabrica células cancerosas? Como é que começa este processo? Para entender esse tema, é preciso compreender primeiro a diferença entre uma célula saudável e uma célula cancerosa. Afinal, toda célula cancerosa um dia foi uma célula saudável. Toda célula saudável, ela está programada para trabalhar continuamente para manter o equilíbrio, para manter a saúde, para manter a ordem. As células saudáveis, elas não se multiplicam descontroladamente. Elas têm o momento certo de se multiplicar. Apenas quando é para substituir outras células que morreram ou que envelheceram. A célula saudável, ela usa os recursos, a energia de forma equilibrada, ela não descarta os resíduos de forma indevida. Já a célula cancerosa, ela faz tudo ao contrário. Ela se multiplica desordenadamente. Ela se espalha por todo o corpo para formar novos tumores. A célula cancerosa, ela está programada para destruir as células saudáveis, para espalhar doença, contaminação. Então, você pode perceber que há uma grande diferença entre a célula saudável e a célula cancerosa. E essa diferença ela está justamente na programação da célula. A célula saudável ela está programada para manter o equilíbrio, manter a saúde. A célula cancerosa ela está programada para espalhar a doença, para manter o desequilíbrio ali no organismo. Então, você pode perceber que a diferença básica está justamente nesse programa de funcionamento da célula. E o programa de comando da célula é justamente o famoso DNA, o material genético.
Então, a diferença principal de uma célula cancerosa para uma célula saudável, ela está justamente no material genético. O material genético da célula cancerosa, ele sofreu uma série de transformações ao longo do tempo, que a gente chama de mutações. Então, aquela célula que hoje ela é uma célula maligna, uma célula cancerosa, um dia ela foi uma célula saudável, com o seu material genético saudável. Mas ao longo do tempo, esse material genético foi sofrendo mutações, foi sofrendo transformações, até o ponto que essa célula ficou maligna, ficou completamente diferente daquilo que ela foi um dia, daquela célula saudável que ela foi um dia. E o impressionante é que estas células cancerosas, elas têm o poder de contaminar células saudáveis, fazendo-as se transformarem em células malignas. Elas têm o poder de destruir as células saudáveis. Elas têm o poder de se soltar ali daquele grupo, né, que elas vivem, daquele tecido, e ir para outras partes do corpo, formar novos tumores, processo chamado de metástase. E as células cancerosas, elas têm o poder de se multiplicar muito rapidamente, muito descontroladamente. Mas calma aí, não se assuste, porque nós não estamos indefesos à mercê dessas células cancerosas. Embora elas se formam aqui no nosso organismo todos os dias, nós temos um poderoso sistema de defesa anticâncer. Ele pode corrigir as mudanças nas células, impedindo que elas se tornem cancerosas. Ele pode combater estas células cancerosas e ele pode justamente até transformar células malignas, fazendo-as voltar a ser saudáveis. Isso foi uma recente descoberta da ciência. Ao longo desta semana de câncer, você vai aprender como fortalecer esse seu sistema de defesa anti-câncer e assim continuar vencendo, pois a luta contra o câncer é uma luta de todos nós.